Diante dos impactos e das mudanças extremas de várias ordens à vida das pessoas provocada pelo novo coronavírus, escolas de todo o Brasil tiveram de encontrar novos caminhos para continuar a acontecer, onde foram somados esforços para minimizar os prejuízos à educação, buscando viabilizar ferramentas para que os adolescentes e adultos sigam aprendendo ainda que remotamente. Na nossa escola, a Unidade Escolar Petrônio Portela, a pandemia impactou a vida de nossos alunos nos aspectos sociais, físicos e emocionais, levando muito deles ao desgaste no querer aprender e terminar os estudos. No ensino da EJA, esse aspecto ficou muito evidente. Muitos desses alunos alegam diversas dificuldades para aprender devido aos trabalhos rotineiros e comuns na vida cotidiana, outros problemas familiares, outros problemas físicos para estudarem pelo celular e ainda mais outras diversas alegações demonstraram o impacto no momento atual na vida comum de nossos alunos. Com tudo isso que está acontecendo, nós, professores, fomos orientados pela coordenação da escola a estimular os nossos alunos da EJA a participarem de um projeto que tem como tema Conhecendo o seu bairro em tempo de pandemia. Com tantas adversidades, o projeto Conhecendo o seu bairro em tempos de pandemia fornece aos alunos da modalidade EJA um olhar para seu bairro, onde eles podem visualizar a importância de alguns lugares mais frequentados pela comunidade, que precisa desses lugares para desenvolver seus negócios na parte econômica, sua religiosidade, seu lazer e sua cultura. Eles terão a oportunidade de fazer pesquisas sobre a Igreja São Pedro Nolasco, o Mercado do Produtor, a Praça da Bandeira e da própria escola, tendo como foco principal como se comportavam e se comportam os frequentadores antes e durante a pandemia, e se são orientados a se prevenirem para não contrair o vírus. Quais as medidas necessárias adotadas pelos gestores e líderes desses locais, dentre outros questionamentos. O mais azul céu do Brasil, tem palha de carnaúba, tem baba, sutucu, siriguela, cipaúba, tem o tiaraticum, tem traíra, tem jiboia, surubim e sucuri, mel de cana, jandaíra, milho, arroz e murici, tem feijão, tem jatobá, guabiraba, criuí, croata, maçã do mato, tem... Paróquia de São Pedro Nolasco, tendo necessidade de dividir a paróquia da Catedral em mais uma, para dar melhor assistência ao povo do bairro Cariri. Escolheu-se como padroeiro desse bairro São Pedro Nolasco, fundador da Ordem de Nossa Senhora das Mercês. A Igreja de São Pedro Nolasco foi fundada no dia 27 de dezembro de 1991, tendo como primeiro pároco Clebe Mendes Teixeira Parente. Os grupos pastorais dessa paróquia é composto por Renovação Carismática Católica, Terço dos Homens, Coral, Apostolado da Divina Misericórdia, Encontro de Casais com Cristo, a Associação Nossa Senhora de Fátima e o grupo de Coroinhas. Antes da pandemia, a comunidade católica participava ativamente das atividades religiosas, sendo celebrada nas terças, sábado e aos domingos. Quando iniciou a pandemia, a igreja orientou toda a comunidade católica que participava. Inclusive, o bispo diocesano escreveu um decreto sobre medidas de orientação, de higienização e distanciamento. O pessoal da coordenação e o padre têm orientado os fiéis nas medidas a serem tomadas com base
nas autoridades sanitárias, como o uso de máscaras, distanciamento adequado e o uso de álcool em gel durante suas programações religiosas. Nesta época de pandemia, houve períodos em que as atividades religiosas foram suspensas devido ao risco da contaminação pelo Covid-19, mas gradativamente estão voltando ao normal, de acordo com os decretos estadual, municipal e um decreto da diocese, que apenas 30% da comunidade religiosa pode participar devido ao risco de ainda haver contaminação pelo vírus. De Flores ao Cariri, de Santa Cruz ao São João, Campo Maior. O Campo da Torre. O Campo da Torre fica localizado na Rua Mapá, bairro Cariri, por trás da antiga torre da Rádio Herói do Genipapo. Devido a essa localização, foi denominado o nome do campo. A origem deu-se pela atitude de alguns jovens que cortaram algumas carnaúbas para fazerem as traves e, com o punho da serraria do senhor Nonatinho, fizeram a marcação do campo, desde então sendo muito utilizado pela comunidade. Antes da pandemia, no Campo da Torre eram realizados vários campeonatos de futebol, entre eles masculino, feminino, envolvendo adultos e crianças. Esses campeonatos tendo como mais importante o Campeonato da Torre, entre os meses de outubro e dezembro. Além dessas atividades, este campo é utilizado como centro de apoio para crianças e adolescentes, com o projeto do desportista Antônio Júnior, conhecido por Zinho, que mantém uma escolinha de futebol com o objetivo de dar oportunidade para crianças carentes. Gradativamente, os times da comunidade estão voltando aos treinos para uma preparação física, tendo em vista a volta dos campeonatos, obedecendo algumas medidas de distanciamento que são ditadas pelo decreto estadual e municipal em vigor. Os times da comunidade que participam dos campeonatos da Torre e dos outros torneios são Cariri Futebol Clube, Ponte Preta, Real Mangueira, Vasco, Botafogo e o Campo Maior, que estão esperando a liberação dos campeonatos. História da Unidade Escolar Petrônio Portela. A Unidade Escolar Petrônio Portela foi inaugurada em 1º de maio de 1966, funcionando em 1º de junho do mesmo ano. Era governado na época Petrônio Portela Nunes de Barros, secretário de Educação Dr. Paulo da Silva Ferraz e prefeito municipal Dr. João de Deus Torres. A primeira diretora foi a professora Evanilde Maria Paz, de 1º de 5 de 1966 a 5 de 1968. Está localizado na Rua Afonso Pena, 150, bairro Cariri, situado na zona periferia da cidade, tendo como clientela alunos oriundos da família carentes do bairro. A partir de 1966 foi implantado o termo noturno, tendo como primeira diretora Maria Dolores Mororó Queiroz, que dirigiu a escola de 1986 a 1987. Somente no ano de 2004 foi realizado a primeira eleição direta para diretores, que até então era escolhido por nomeação. A escola oferece as modalidades de ensino fundamental, ensino médio
EJA, de jovens e adultos. A ensino antes da pandemia era presencial e a interação era boa, pois as aulas davam mais resultado, o tempo para maior, pois interagir as aulas e os professores. Depois que as aulas presenciais foram canceladas, não paramos. Foi encontrado um meio de termos aula, usando atividades, imprensa, redes sociais e as professoras nos tirando dúvidas. Como são verdes os teus campos, teu céu azul é mais amigo. Olá, sou a aluna Selma Biapina, aluna da 6ª etapa do Colégio Petrônio Portela. Sou moradora do bairro Cariri e vou relatar sobre o posto de saúde do meu bairro. Antes da pandemia, funcionava normalmente com atendimento diários, e com a chegada do coronavírus, o nosso bairro foi um dos mais atingidos. Com isso, reduziram o atendimento, fazendo com que os pacientes esperassem pelo atendimento com o distanciamento necessário e com o uso de máscara obrigatório. Os teus valores, amores, tu tens de verdade. Me chamo Elaina, aluna da 6ª etapa da Unidade Escolar Petrônio Portela. Irei falar sobre os efeitos da pandemia no meu bairro, em especial da Praça da Bandeira. Eu percebi o movimento de pessoas menor devido à pandemia na praça, mas já vejo muitas pessoas frequentando a praça. Meninas vendendo joguinhos, os ônibus estão parando lá, mas vejo que algumas pessoas andam sem máscara também. Não tomam devido cuidado. Lá também ficam bastante mototáxi e tem alguns carros também que fazem viagens. Como muitos já sabem, a Praça da Bandeira é encontro de muitas pessoas, principalmente dos interiores. Siriguela, Cipaúba, tem o Tiaraticum, tem Traíra, tem Jiboia, Surubim e Sucuri, mel de cana, Jandaíra, milho, arroz e murici. Olá, sou Selma Biapina, aluna da 6ª etapa do Colégio Petrônio Portela e vou falar do mercado do produtor do bairro Matadouro. O mercado do produtor, mais conhecido por Feira do Bicho, funcionava normalmente com vendas e compras de animais. Antes da pandemia já tinham aparecido alguns problemas. Um deles foi a gripe suína, assim como a proibição de vendas de porcos no local. Com a chegada da pandemia, no início foi fechado por completo. Hoje o local já está funcionando reduzidamente. Homenageando a terra dos carnavais, Campo Maior, pense numa terra boa de se morar. Quem vai embora sente saudade. São muitos os teus valores, amores, tu tens de verdade. Tens tudo por privilégio, Santo Antônio tens por bondade.